Oi, seja muito bem-vindo, amorzinho. Eu vim no futuro dizer que eu finalmente joguei os finais de Silent Hill F. Isso mesmo, da primeira vez que eu zerei o jogo, eu joguei no modo mais difícil e tive aquele final clássico. Agora, tendo jogado o jogo mais de uma vez, eu posso contar um pouquinho mais. E se antes eu disse que era nota 8 ponto pouco, com certeza mudei de opinião. Esse jogo é nota 9. É uma das histórias mais bem construídas nos últimos anos, no que consta universo de videogame e principalmente jogos de terror. Claro que você vai ouvir falar, é um novo Fatal Frame, ou tentaram mirar no Dark Souls e erraram muito. Tem realmente bastante gente cancelando Silent Hill F, mas sinceramente acredito que sejam pessoas que não entenderam muito bem a proposta. Realmente, quando você joga no modo névoa ou no modo difícil, o jogo fica um pouco exaustivo e cansativo, principalmente ali no início e o final, em que eles enchem de inimigos para realmente fazer a prova viva e mostrar o atordoamento ali da Hinako, a nossa protagonista feminina da vez. Só que, quando você joga no modo narrativa, que é o modo clássico, bem, os inimigos são bastante fáceis. E o que não falta é item de cura, item para restaurar a sanidade. Então, apesar de você não poder manter muitos no inventário, como a gente já tinha falado sobre, é muito fácil encontrar e realmente não vai ser um problema, a não ser que você seja um jogador muito ruim. E eu não tô falando isso pra te julgar, é porque eu não sou muito boa nesses jogos em que a gente tem que ficar melee contra os inimigos, os monstros, mas mesmo assim eu consegui. Então, se eu conseguir, e eu digo pra você, tenho cara de quem é boa nisso? Acho que não. Então, se eu conseguir, você consegue também, amorzinho. Então, isso daí é um ponto crucial pro jogo, então não temos o que reclamar nesse quesito. E, por exemplo, uma coisa assim que fez a nota subir muito do jogo, porque da primeira vez que você joga, parece que ela tá sofrendo muito bullying, parece que ela é deslocada, parece que estão implicando com ela o tempo todo. Só que conforme você vai jogando as histórias e desbloqueando os finais, novas cenas vão sendo introduzidas ou então modificadas ali do pretexto anterior do que era para ser. E contextualizam e amarram as coisas bem mais. Então fica bem legal mesmo, porque uma coisa que antes parecia uma coisa, agora é outra. Então não é um jogo que te dá só susto. É um jogo que mexe com o seu psicológico. No quesito susto, pelo menos pra mim, ele deixa a desejar. Apesar das artes conceituais ali serem muito bem construídas, mostrarem ali o sofrimento feminino, não só o feminino, mas daquela opressão que era antigamente, principalmente em cidades pequenas, em locais muito patriarcais e que tudo é muito certinho, ligado à ordem, ao bom funcionamento e que se preza pouco a individualidade e a expressão dos indivíduos. Não é um jogo assim que, pelo menos pra mim, não é um jogo que dá medo, tá? É um jogo que mexeu com a minha cabeça, é um jogo que depois que você joga, você fica pensando sobre. E os finais alternativos e o final verdadeiro são excelentes. É um jogo que é bem caro, bem salgadinho, mas os jogos no Brasil ultimamente têm sido bem caros mesmo. Só que você não vai jogar uma vez. A proposta é você jogar aí pelo menos 3, 4, 5 vezes, tá? Até você realmente entender tudo e virar conhecedor do Silent Hill F. E por isso vale a pena, porque você pensa, um rodízio de sushi é basicamente metade desse preço, você come 2 horas, vai embora e ainda fica gordo. Agora, nesse jogo você vai conseguir se divertir aí pelo menos uma semana, se você tiver tempo, ou se você tiver menos tempo, um pouquinho mais, até que está um mês aí, você só no universo de Silent Hill F. Então, super vale a pena. A nota do jogo pra mim mudou. Eu tinha dado nota 8 ponto alguma coisa, talvez influenciada ali pelo review da IGN, porque de início eu concordei muito com certas coisas, como por exemplo, o cenário é meio travado, tem pouca interação com os objetos, mas não era um jogo pra isso, né? A gente tem que sempre pensar na perspectiva das coisas e se é ruim mesmo ou se é a gente que não tá confortável ou não gosta do assunto. Por exemplo, eu não gosto muito desse assunto, mas mesmo assim é fantástico, é fenomenal.
Então eu acredito que se fosse essa atmosfera, uma outra abordagem, outro cenário, eu ia ter dado nota 10 pro jogo. Porque ia falar muito comigo. Mas como não é um tema que fala muito comigo, mesmo assim eu reconheci que é muito bom, muito bem feito. E pra mim minha nota é 9, com certeza nota 9. E você vai se surpreender. Comenta aqui pra mim se você já jogou Silent Hill F, se você tá vendo gameplay. E o que é mais importante pra você em um jogo? A história ou o modo de ação, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!